Fala pessoal, sejam bem-vindos ao podcast Cara dos Esportes, episódio emergencial. Eu prometi que ia ter podcast emergencial quando a troca do Damian Lillard saísse, e ela saiu para o Milwaukee Bucks. Damian Lillard é jogador do Milwaukee Bucks, agora numa troca que envolve 3 times, potencialmente 4 times. É um negócio grande, sou mal, mas eu tô aqui, Gabriel Martins, com meu amigo Ricardo Stabolito, editor do Jumper. Ele ia começar a dar a opinião dele sobre a troca e eu falei o seguinte: guarde para a gente debater no podcast, para ter a primeira reação aqui. Não sei o que ele achou da troca, ele não sabe o que eu achei da troca. Passando os detalhes do negócio, para quem não viu, Milwaukee Bucks recebe o Damian Lillard, o Portland Trail Blazers recebe Jrue Holiday, que era do Milwaukee Bucks, DeAndre Ayton, que pertencia ao Phoenix Suns, Toumani Camara, que eu vou ser bem sincero, vou ser bem transparente aqui com o ouvinte. Tô sendo apresentado a ele agora. Uma escolha de primeira rodada do Milwaukee Bucks e 2 pick swaps. O que é um pick swap? O Portland Trail Blazers, em 2 drafts, ele vai ter o direito a trocar a escolha dele de primeira rodada pela do Milwaukee Bucks, caso o Milwaukee Bucks tenha uma escolha mais alta, obviamente. O Phoenix Suns, que entrou ali para ajudar a facilitar a troca, recebeu o Jusuf Nurkic, pivô do Portland Trail Blazers, Nasir Little, ala do Portland Trail Blazers, Grayson Allen e Keon Johnson. Ricardo, passado esse... A gente tá no choque ainda da troca, né? Aconteceu alguns minutos atrás. O que você achou? Pergunta bem aberta. O que você achou da troca? Bem, primeiro, salve para todo mundo que acompanha o Cara dos Esportes. Primeiro dia da minha... Eu venho pra Bahia periodicamente, porque minha namorada mora aqui, né? Primeiro dia, cheguei ontem de madrugada, já acontece isso, né? O primeiro dia deu aqui, teoricamente, em férias, mas não em férias que eu sigo trabalhando. Cara, bem, minha primeira reação é que o Blazers odeia o Heat. Assim, odeia forte, né, cara? E assim, realmente levou o pessoal, né, assim, a impressão que dá por essa troca, a gente vendo ela, é que nunca houve chance alguma do Blazers negociar com o Heat. A partir do momento que o Damian Lillard fez jogo duro e falou que Miami era o único time, Miami saiu da parada. Acho que nunca teve chance Miami. Quando você vê uma troca como essa, como foi feita, você percebe que Miami nunca teve muita chance. Sim. Essa troca ela pode ficar boa para Miami, pro Blazers. Agora vai dar trabalho, porque assim, vai ter que repassar o Jrue Holiday. Vai ter que ser uma bela troca nessa repassagem do Jrue Holiday. Já se tem informação que tá tudo misturado na cabeça ainda, né? Que o Blazers trabalha para repassar o Jrue Holiday, buscar um outro time para ele. Vai ter que ser uma troca muito boa essa para complementar esse primeiro braço aí. Porque é claramente uma troca de um time que não quis negociar com o Heat, cara. Muito claro. Sim. Isso. Sim, é totalmente diferente, é uma abordagem totalmente diferente. Tá pegando gente mais veterano, mais experiente. Tá assumindo para si o trabalho de retrocar, né? Uhum. Esses casos. Essa troca não tá 100% finalizada. O Bob Marks, até ex-general manager, ele tweetou isso, né? Porque ainda existe a possibilidade dessa troca oficialmente ser processada como uma troca de 4 times, caso nos próximos dias o Portland Trail Blazers consiga trocar o Jrue Holiday. Comparando com o pacote que o Miami Heat poderia oferecer, né? Que a gente não sabe quais dos ativos que o Miami Heat chegou de fato a botar na mesa, mas era basicamente 3 escolhas de primeira rodada, se eu não me engano, que o Heat poderia oferecer. O Jamie Jacques, né, que eles selecionaram no último draft, o Nikola Jovic, o Tyler Hero e de repente mais um contrato ali do Kyle Lowry ou o contrato do Duncan Robinson. Não tinha muito mais do que isso. É um pacote bem diferente, como você falou, né? Porque diferente. Aqui você tem mais jogadores, né? Tipo, você tem uma escolha de primeira rodada. Mas eu imagino que o Jrue Holiday, se eles trabalharem direito, eles vão provavelmente absorver um contrato ruim de volta e 2 ou 3 escolhas de primeira rodada. Você acha que é realista pelo Jrue Holiday, que ainda é um dos melhores defensores de perímetro da NBA? Você vai ter que buscar primeiro, a dificuldade da troca do Jrue Holiday é que você tem que buscar um contender, assim como o próprio
Uhum. O Milwaukee era um contender. Então você... É até ridículo pensar isso. Agora o Blazers podia ligar pra Miami, né? E Eu falar, pensei exatamente nisso. tô com o Drew Holiday aqui. E seria perfeito pro Agora Miami eu sei, Heat. agora eu topo. Mas assim, esse é o ponto, né? O grande problema é que você vai ter que negociar com um contender Drew Holiday. Você tem um mercado restrito pro Drew Holiday, não porque ele não seja um bom jogador, mas porque realmente não faz sentido para muitos times. Você trazer um armador, especialmente uma posição que tem tanto talento na liga, com 32, 33 anos de idade, como ele tá, é realmente para você competir agora. E é por isso que a troca tende a não ser, porque a troca é muito diferente do que a gente imaginava. Esse é o problema, acho que o choque tá aí. O choque é porque ela é muito diferente. Eles partiram um caminho muito diferente do que a gente imaginava, mesmo reconhecendo uma coisa, assim, que a gente meio que não lembra, agora talvez a gente lembre. Importa se existia um time ou dois na liga que estavam muito interessados no DeAndre Ayton quando ele foi agente livre, era o Portland. O Portland é um time que sempre se comentou. Então, o DeAndre Ayton claramente é um cara que pode ser muito mais valioso para eles do que a gente está imaginando, né? Eles realmente valorizam o cara. Sim. Então pra deixar bem claro, entre esse pacote e o pacote do Miami Heat, qual você teria feito? Teria feito com Miami. Teria feito com Miami. Agora, eu imagino que eles gostam muito do DeAndre Ayton e que eles imaginam que tem uma troca muito boa com o Drew Holiday para acontecer. A troca ela pode ser boa, como eu disse, essa troca ela pode ser boa, mas vai dar trabalho. O trabalho que o Heat estava disposto a fazer, o Gabriel, que era buscar o terceiro time do Tyler Herro, já que o não queria e tal, é um trabalho que o Portland está pegando para si mesmo, falando, não, eu pego o Drew Holiday, eu repasso o Drew Holiday, sabe? E o choque é porque é um pacote muito diferente do que a gente imaginava. Uma escolha de draft só consolidada, né? Então é complicado, é muito diferente do que a gente imaginava, sabe? Eu não era fã do... pra mim... Sinceramente, eu acho que são pacotes diferentes, mas pacotes equiparáveis, porque eu não era fã da proposta do Miami Heat. Eu acho que... Eu também, não era, mas assim... Nessa altura, o Tyler Herro, eu não sei se o quão grande ativo ele era nesse contrato dele de $30 milhões por ano, sinceramente. Então, e acho que você tocou um ponto correto, né? O Blazers gostava bastante do DeAndre Ayton, né? O outro time que gostava do Ayton era o Detroit Pistons também, que chegou a especular ali quando ele era free agent restrito e tal. Então, eles preferiram tentar ali, a gente pode consertar o DeAndre Ayton. E claramente o clima pro DeAndre Ayton ficar em Phoenix era muito ruim, né? Não era questão de tempo. E na época que saiu a troca pelo Bradley Beal, eu falei aqui no podcast, né? O próximo passo aqui é transformar o DeAndre Ayton em mais profundidade para esse elenco. Foi exatamente isso que aconteceu. Antes de entrar no lado do Suns, vamos passar... Eu separei aqui a lista, né? A gente fez uma introdução. Vamos entrar no lado do Lillard, né? O Lillard agora é jogador do Milwaukee Bucks. Não era pra onde ele queria ir pra Miami, mas beleza, você vai ter 6 meses do ano pra passar férias em Miami se você gosta tanto da cidade, né? Vai jogar ao lado do Giannis. Acho que em termos de dupla na NBA, tá na discussão entre as melhores ali. Pra mim são 2 jogadores no top 10 da NBA. Você tem a questão do Lillard ser um cara que espaça a quadra, um dos melhores arremessadores da liga, e o Giannis um cara mais de garrafão. Então tem tudo pra ser um time muito competitivo no leste. E se o Lillard... Não tem por que desconfiar do Lillard. Lillard normalmente é um cara profissional, então eu acho que ele vai jogar e... Não acho que a gente vai ver uma situação que ele, não vou me apresentar, eu quero ir pra Miami mesmo. Acho que o Lillard vai ser profissional e eu acho que ele caiu numa boa situação. Sem dúvida, sim. Vamos ser sinceros aqui. Vamos jogar bem nessa idade. Se o Damian Lillard realmente quer ser campeão, quer competir, ele tem que dar graças a Deus, tem que agradecer o Blazers. Provavelmente a melhor opção, né? Porque conseguiu um cenário ainda melhor que o Miami. Assim, o Lillard deveria ir lá pro Joe Cronin e agradecer o Joe Cronin. Depois toda a palhaçada que os dois lados fizeram, né? Isso foi um show de horrores. Sair do Damian Lillard do Blazers, mas no fim, eu acho que o Joe Cronin fez um favor pro Damian Lillard se ele quiser competir. Agora, se ele tiver... se por trás do discurso de competir, ele quiser fazer vídeo no TikTok,
ele deve estar puto, porque em Wisconsin você não vai fazer vídeo de TikTok, não. É complicado. Mas a gente não tem porque duvidar das intenções dele, pelo momento da carreira dele, pela forma como ele foi profissional, não importa ao longo da carreira inteira. Eu acho que a gente não tem porque duvidar das intenções dele. Eu acho que ele mirou na estrela e acertou 2 estrelas, sei lá, porque é um cenário melhor ainda para ele. Quanto que você acha que competitividade. Quanto que você acha que essas declarações recentes do Giannis sobre o futuro dele colocaram pressão em cima dos Bucks? Que eu tava conversando com um amigo meu e, assim, o Giannis colocou um peso em cima da diretoria e eu acho que a diretoria correspondeu e não correspondeu, assim, com uma troca tipo Pedro Bradley Beal, como fez o Phoenix Suns, né? Uma troca que você um cara que, tudo bem, tem certa idade e tal, mas é uma super estrela, inquestionavelmente, né? E me parece que é uma troca que, de repente, se o Giannis não tivesse ido naquele último podcast que ele falou sobre competir títulos, não necessariamente em Milwaukee, não sei se acontece. Provavelmente a pressão aí pesou bastante, mas é mais uma prova de como o Giannis, essas declarações do Giannis, elas estão vindo de lugar nenhum. Elas dão claramente a impressão de que o Giannis quer sair, não tem nada a ver com competitividade, porque o Bucks já fez tudo que era possível para montar um time competitivo em torno dele e foram campeões assim, e agora eles dobram a aposta, eles fazem um outro negócio que a gente não sabe de onde saiu, né, Gabriel? Acho que a gente não teria, como GM do Bucks, a gente não teria feito esse negócio, que a gente nem tentaria, acho que a gente nem pensaria em propor isso. E eles conseguiram, assim. Coloca o Giannis também, depois das declarações que deu, numa situação um pouco desconfortável também, né, Gabriel? Porque, assim, todo mundo sabe agora que se ele sair é por vontade dele. Não tem nada a ver com competitividade do Bucks, não tem nada a ver com isso. Com o Bucks não sendo comprometido com vencer. Algumas declarações que ele deu que realmente você fica olhando, assim, falando o que esse cara tá pensando, né? O que esse cara quer mais. O que impediu eles de competir. O Bucks foi lá e conseguiu mais. Né? E o Bucks conseguiu mais. Né? O que esse cara quer mais? O Bucks foi lá e conseguiu mais. É impressionante. Eles investiram pesado no Jrue Holiday, deu certo, o time foi campeão, o time foi competitivo nesse período. E agora, quando o Jrue Holiday, eu acho que há de se questionar que ele já estava entrando numa fase diferente, você substitui ele pelo Damian Lillard, né? Que é mais jogador que o Jrue Holiday, totalmente diferente, né? É um cara de ataque, é um cara que nunca teve esse time do Milwaukee Bucks, né? É um cara de... Você pensa um pick and roll com o Damian Lillard e o Giannis, o que você vai fazer, né? Porque o Giannis é um dos jogadores mais fortes perto do garrafão e o Damian Lillard é um dos jogadores que melhor espaça a quadra, né? Então, claro que você olha para um time, por exemplo, como o Boston Celtics, que é um time muito mais... tem uma base mais forte, o que eu quero dizer, eu não acho que essa troca coloca o Milwaukee Bucks como o favorito inquestionável no leste, mas coloca eles ali no grupo de favorito. Eu colocaria com o Boston Celtics ainda, né? Acho que eu destacaria os dois e eu acho que Miami... O Sixers é difícil, né? Porque toda a questão do Harden ainda. Eu coloco o resto da conferência num patamar abaixo. Eu acho que Milwaukee e Boston estão no topo. Estão no topo e assim... Boston é engraçado a gente ficar falando sobre Boston. Boston é um time que a gente sempre termina a temporada com a impressão que Boston decepcionou. Boston foi para as últimas 5 finais de conferência, se não me engano, né, cara? Assim, né? Então é meio que tá virando algo claro você falar Boston vai estar na final de conferência. Isso aconteceu meia década, já tá meia década praticamente falando em Boston na final de conferência. Só foram para uma final, se não me engano, mas né, e sempre estão lá. Então é difícil tirar eles dali. Agora, Milwaukee tem um problema de encaixe, obviamente, não é uma coisa fácil. Você não põe um jogador como Damian Lillard e as coisas acontecem magicamente. Tem um elenco em torno deles também, dos 3, né, com o Chris Middleton, contando, e o Brook Lopes também, que é novo agora, dos 4, que você vai ter que trabalhar um pouco ali, você vai ter que provavelmente ver o que restou no mercado. Ainda tem um outro jogador que dá pra você tentar fazer uma graça, ele contratar e ver se cola. Mas cara, olha essa base. Milwaukee era o time de melhor basquete da liga, Gabriel, antes dos playoffs. Assim, antes do Giannis se machucar e de acontecer toda aquela loucura e o Heat passar, Milwaukee chegou nos playoffs, chegou no melhor basquete da liga com a melhor campeã da liga.
sabe? Porque as coisas deram muito errado nos playoffs mesmo. Sim. Desandou geral. Mas é o melhor time antes dos playoffs desse ano, no primeiro semestre, com essa mudança aí que Deus sabe de onde tirar. A minha preocupação, né, e claro que, de novo, não existe time perfeito, né, sempre vai ter alguma coisa ali que você tem uma questão, né, e a questão aqui do Bucks agora é clara, que toda vez que eles forem enfrentar um time com um guard forte, quem que vai marcar esse cara? Porque o Chris Middleton eu não acho mais que é esse cara, né, ele pós-lesões, ele claramente deu uma queda na parte física considerável. A gente tá olhando pra um time que vai ter Lillard, Chris Middleton, Jay Crowder, Pat Connaughton. Você faz Pat Connaughton nesse momento eu sou bem mais Pat Connaughton. Giannis e Brook Lopez, né? Então é um time que, se vai ter uma kryptonita, vai ser os guards, né? Porque não tem. O Drew Holiday era o cara que, quem é o melhor guarda do time? Bota ele lá. E agora não tem. E não tem também o Grayson Allen, que seria. O Grayson Allen foi na troca também, que é um cara que defensivamente também consegue segurar as pontas. Então, esse claramente vai ser aquele time que vai defender bem o garrafão, mas vai ser suscetível ali aos jogadores menores. E o Brook Lopes é um grande defensor, mas um defensor em drop e que protege o aro. Ou seja, ele não sobe. Ele não é o cara para ir atacar lá em cima. Então você vai ter espaço para o armador mesmo. A tendência é que armadores tenham espaço mesmo contra o Bucks. Agora é o que você disse, você não tem time perfeito. Todo mundo tem uma falha, todo mundo tem uma brecha e é sobre minimizar essa brecha. Uhum. Milwaukee tem um novo técnico, né, também, com o Adrian Griffin. Eu acho que, sinceramente, qualquer coisa em relação ao Mike Budenholzer, acho difícil ser um retrocesso, porque o Mike Budenholzer realmente é um cara que jogava contra, né, um cara era complicado, especialmente esses últimos anos, depois do título, realmente não passou a qualquer confiança que ia sair mais alguma coisa dali. Uhum. E dentro do que é possível fazer, né, é o que a gente tá falando, dentro do que é possível fazer, Milwaukee fez, Gabriel. Acho que é complicado criticar Milwaukee pelo que aconteceu hoje. É mais um motivo de você parar e olhar pro Giannis e falar, tá, amigão, o problema é o time, o problema é você precisar de um novo desafio na carreira, né? Agora, se é você o problema, se você quer um outro desafio na carreira, Gabriel, tem a humildade de falar isso. Fica tentando encontrar subterfúgio e ficar falando coisas que são injustas no trabalho que a franquia fez até agora em torno de você. Eu acho que essa insatisfação dele é mais pela forma como acabou a última temporada, sinceramente. Eu não acho que... Acho que começando a temporada, ele é um cara que... Enfim. Contrato do Damian Lillard seguindo em frente. 48 milhões em 24-25, 45 esse ano, 58 em 25-26, 63 em 2027, que é uma player option que eu já vou adiantar aqui que ele vai exercer essa player option. Spoiler. Vai ter 37 anos, envolve muito risco mesmo, mas é pra ser campeão ano que vem, é pra ser campeão na próxima temporada, e aí lá pra frente você vê o que você faz, né? Você junta ali alguma coisa e sai dele, ou vai até o fim, né? Mas toda troca também envolve seu risco, né? E eu acho que em termos do que os Bucks pagaram, eu acho que é um preço... acho que é um preço justo. Talvez até um pouco mais barato do que eu esperava mesmo, né? Porque é que a gente falou sobre o pacote do Miami Heat, né? Eu acho que às vezes a gente enche muitos olhos de escolhas de primeira rodada e na hora do vamos ver aquela escolha lá na 22ª, 21ª e soa bonito na hora da troca, mas na hora do vamos ver não sei se conta tanto. Um último ponto sobre o Blazers antes de passar pro Phoenix Suns, que eu acho que é um ponto bem interessante dessa troca. Você acha que tem algum basquete a ser acessado ainda dentro do DeAndre Ayton? Porque vai ter Scoot Henderson, claramente o time é do Scoot Henderson, e eu acho que ele tem a personalidade para ser o cara da franquia. Tem o Shaedon Sharpe também, que é um cara interessante, tem todo o atleticismo do mundo. Você acha que tem alguma coisa ainda para ser retirada do DeAndre Ayton que os Suns não conseguiram? Acho. Sinceramente, eu acho. Eu acho que assim, Gabriel, quem viu na Copa do Mundo prova isso. O que a NBA faz muito mal é usar pivô, hoje em dia.
sabe? A NBA, ela trata pivô como um acessório, realmente. É algo... E um jogador como o DeAndre Ayton não dá pra ser acessório. Você tem que entregar a bola na mão dele. E ele foi O bem nas grande eliminatórias barato contra a dele- Argentina, né? Sim, porque você tá entendendo, você tem que entregar a bola na mão dele. Um dos grandes problemas com o Suns é que, assim, vocês especialmente começavam os jogos ali uns 3 ou 4 postes, dava a bola no DeAndre Ayton e pontuava, porque ele é um bom pontuador, né, de costas para cesta, próximo da cesta, especialmente com os times jogando mais baixo, né, e aí depois parava, depois ficava aquele show do Devin Booker ou do Chris Paul, sabe? O grande problema do DeAndre Ayton é que ele precisa de bola, você precisa passar a bola para ele, entendeu? Você precisa manter ele engajado, e a forma de manter ele engajado, infelizmente, é deixando ele brincar um pouco com a bola. Se você der volume para ele, ele vai ficar mais engajado em quadra, ele vai marcar melhor. Eu acho que a tendência é essa. Em Portland, ele deve ter essa condição, especialmente no time de reconstrução, começando ali com o Scoot Henderson e ele, provavelmente a tendência é que você tenha isso. Agora, eu acho que a gente vai ver algo de fato novo no DeAndre Ayton? Não. Eu acho que isso sempre esteve lá. Os times da NBA em geral que usam muito mal isso, Gabriel. Eu acho que o DeAndre Ayton ele é o tipo de pivô, assim como o Valanciunas também, que a gente comentou, como pivô muito melhor utilizado no basquete FIBA do que na NBA. São pivôs que precisam da bola, eles são muito técnicos com a bola, eles sabem pontuar, sabe? Não faz sentido você ignorar esses caras e ficar reclamando de que eles não trocam marcação no perímetro. Não é o jogo deles, não adianta. O Ayton é o clássico cara ali. Pô, você viu que nos últimos 3 jogos ele teve 25 pontos e 20 rebotes, né? Ele tem esses períodos assim, né? Ele nunca consegue ter a constância, né? E você falou muito bem, é um time muito orientado pelo jogo de perímetro, né? E isso não mudou com a chegada do Kevin Durant, e ele vai ter mais oportunidades em Portland. Eu acho que ele tem que ser... O que mais me incomoda nele é que o nível de esforço dele varia muito, parece variar muito. Essa é a questão. Esse é o grande ponto, né? E isso, ele sendo mais envolvido no jogo ofensivo, talvez ajude. A gente tem muitos históricos de pivô, né? Eu lembro o Pistons dos anos 2000, né? Que tinha aquela sempre... O pessoal fala, né? Eu não acompanhava ainda na época de perto, né? Mas era... Começo do jogo, tinha sempre aquele toque na bola ali no poste baixo pro Ben Wallace, que ele nunca conseguia fazer nada, sempre muito limitado ofensivamente. Mas você faz isso, você coloca a mão na bola do pivô pra ele se sentir engajado, né? E o Ayton, claro, é totalmente diferente. É um cara que tem muito recurso ali perto da cesta, muito grande. Então acho que... Eu concordo, eu acho que tem alguma coisa ainda, principalmente na questão da constância no DeAndre Ayton que a gente não viu. E eu acho que, sinceramente, ele nunca viria em Phoenix. Ele há algum tempo já era bem claro que, mesmo com a mudança de técnico, não era o ambiente que ele ia encontrar o melhor basquete dele. Em Phoenix ele vai ser eternamente o cara que foi escolhido primeiro no draft de Luka Doncic. Essa é a questão, né? Independente do que ele fizer, porque ele não vai ser o Luka Doncic. Trocar de time é o caminho para ele meio que sair disso e a gente passar a enxergar ele como um jogador. Um jogador que tá aí na 5ª, 6ª temporada dele, que vai ser melhor aproveitado, eu acredito, no Blazers. Isso. Rapidinho, antes de falar de Suns, a gente passou meio por indiretamente, mas destinos pro Jrue Holiday. Eu acho que ele é um jogador muito valioso, mas é uma troca difícil porque ele tem que ir para um time competitivo. Você não vai botar ele no Houston Rockets, no Detroit Pistons, que não faz sentido nenhum. E aí o time competitivo tem que ter contratos para encaixar e ativos em termos de trocas, né? Eu tô olhando aqui a lista. Um destino que eu acho que seria muito divertido, e eu vou jogar aqui porque eu quero ver o seu sorriso, Ricardo Estabolito Jr. Orlando Magic. Não é um time exatamente competitivo, mas com ele tem os ativos. Isso. A grande questão não precisa. Eu falei um time competitivo. Na verdade, às vezes pode ser um time que quer ser competitivo. Exatamente. Né? E esse é o ponto com o Orlando. Você ter ele ali ao lado de uma base com Franz Wagner e com Paulo Banchero
Wendell Carter Jr., o Orlando tem as escolhas, né? Tem as próprias escolhas. Tem. Seria interessante, tava olhando aqui. Toronto, eu acho que seria interessante também. Eles também, o time que tava, né, no negócio aí pelo Damian Lillard. Boston, eu acho que gostaria muito, mas eles não têm os ativos, não tem o que enviar. Eu acredito que o Daryl Morey deve estar ligando pra Portland. Pô, você conhece o James Harden? Você já ouviu falar? Talvez esse seja um empurrão que o... Aliás, o Holiday voltaria pro Sixers nessa história, mas talvez esse seja um empurrão que o Daryl Morey precisa para tentar reengajar as tentativas de troca. Você colocaria o Tyrese Maxey num negócio desse? Não. Acho que o potencial dele é muito grande pra isso mesmo. E olha que assim, Gabriel, tudo que eu tô falando aqui dá a entender o contrário, mas eu não sou apaixonado por escolhas e reconstrução, essas coisas. Eu não gosto disso, pra ser sincero com você. Mas sim, o Sixers está numa situação tão complicada com o James Harden que eu acho que eu não venderia futuro para tentar salvar essa situação. Entendeu? Eu acho que essa situação ela tem que ser resolvida por si só. Tem que ser o James Harden por James Harden. Tem que ser uma troca dele, só dele. Assim, e busca alguma coisa aí que você encontrar no mercado. Eu acho que o Jrue Holiday, que é um cara que já jogou muito tempo no Sixers, é um cara que talvez seja o Daryl Morey olha e fale, tá, deixa eu ligar de novo pro Clippers e vamos ver se isso aqui se a gente não consegue ajeitar alguma coisa, sabe? Seria o fim do círculo total, né, do processo, né, o Jrue Holiday. Do processo. Seria voltar pro Jrue Holiday. Realmente. Eu acho que o Knicks seria um time que poderia se interessar. Eu acho que faria sentido Jalen Brunson e Jrue Holiday juntos. O Miami Heat, eu acho que deve ter muito rancor aqui pro negócio acontecer, mas acho que ele se encaixaria perfeito na Heat Culture, né, e daria uma opção que a equipe não tem. Olhando pro Oeste é mais difícil. Eu pensei no Sacramento Kings, mas eu também não sei o que eles poderiam enviar de ativos, né? Porque seria uma troca pra você ter Fox e Jrue Holiday, né? E eles têm um cap também meio enrolado. Warriors não. O Oeste é complicado, viu? Eu acho que tá mais no leste. Eu acho que a pista tá mais no leste. Mas assim, eu tô aberto a sugestões. Pra ser sincero com você, há um dia atrás, há 10 minutos atrás, quem tava falando Milwaukee? Ninguém. Destino Damian Lillard. Então, vai saber, né? Outro ex dele, no Orleans Pelicans, também seria, eu acho que... Foi uma troca que eles não deveriam ter feito em retrospecto. Um time, eu não lembro se você já falou. Às vezes você falou e passou batido por mim, mas Brooklyn Nets... É interessante mesmo. O Brooklyn Nets é um desses times que tem muito ativo, né? Que tem ativos e tem apelo. Eu acho que ele combina as duas coisas, embora ativos nem tanto quanto o Magic, por exemplo, para uma reconstrução, mas eu acho que eles têm apelo. Eu acho que, assim, eles querem gente, mas o Nets é um time que quer competir. Assim, a gente fica olhando pro Nets e fala, vai reconstruir, não vai. O Nets quer competir. É que eu vejo eles mais no mercado por um cara que tu coloca no pôster, assim, né? Coloca ele, assim, em cima. Não sei se o Jrue Holiday é esse cara, mas que seria um time com Jrue Holiday e Mikal Bridges. Acho que é uma baita dupla. Mas no Oeste eu não consigo ver. O Timberwolves não tem ativos, né? Mas seria um cara que, em termos de basquetebol, faria sentido. E em termos de basquetebol também, ele ao lado do Lucas seria perfeito também, mas também o Mavericks não tem o que enviar, nem poderia trocar o Kyrie Irving agora, né? Não, o Timberwolves ele tem um jogador que, se ele ligar para vários times da liga e falar o nome dele, muitos times vão conversar. Só que ele não vai falar o nome dele, que é o Jaden McDaniels. Jaden McDaniels é um cara que provavelmente a gente não comenta muito, que tem um valor enorme, provavelmente, nos bastidores. Acho que é o tipo de jogador jovem que dá claríssimos sinais de que é um 3&D consolidado e que talvez haja até quando mais tá quebrando a mão. do que isso nele. Tem isso, né? Mas sabe, mas o Timberwolves não vai envolver ele na troca. Mas se quisesse, essa era a chave. E aí até assim, eles têm um frontcourt forte, né? Eles podem... enfim, mas é difícil. Eu vou quebrar a cabeça.
Nas Reed pode ser trocado já, às vezes. Tem o... Nas Reed é um cara que talvez, né? Apesar que agora você vai pegar o DeAndre Ayton, né, cara? Eu acho que não é pivô que eles estão atrás, né? E Portland pode, sinceramente, eu acho que provavelmente é a melhor opção, não segurar o Jrue Holiday durante a temporada. Porque a temporada vai rolando, vai ter algum time que vai ficar desesperado, que vai começar, vai começar vencendo 7 dos primeiros 20 jogos e vai fazer uma troca que não deveria fazer, né? Acho que provavelmente... Claro que você quer começar a temporada com um time ajeitadinho ali e tal, mas a melhor forma de conseguir um valor provavelmente é segurando o Jrue Holiday. Mas enfim, podcast... Eu vou te falar um time. Por favor. Vou te falar um time. Detroit Pistons. Vou te falar um time que, se quiser, é interessante. Spurs, no Oeste. Aí você liga a máquina, vamos competir agora, né? Não é... Vamos esperar o Wembanyama fazer todos os alongamentos que ele quer fazer. Vamos competir. Não acho absurdo, não. Se o Spurs, por exemplo, pegar os primeiros 20 jogos da temporada e ele vê que o Wembanyama, sabe aquele bando de pessoal que tava falando, o cara vai precisar de adaptação e tal, tá todo mundo errado. O homem tá com 20-10 aqui de novato. A gente ganhou 7 de 20 jogos, por exemplo. Sei lá, sabe? Faz sentido. Acho que pode ser. Faz sentido. Eu vou quebrar a cabeça aqui. Eu vou preparar um vídeo com possíveis destinos pro Jrue Holiday em breve. Mas, Ricardo, muito obrigado pela sua participação. Sigam ele lá no Estabolito Jumper. Sigam o trabalho do Jumper. Recentemente votei lá na top 25 armadores. Deve estar saindo nos próximos dias as outras posições. Brigadão. Obrigado por interromper suas férias, Ricardo, e até a próxima. São semiférias, né? Eu continuo trabalhando, mas num local um pouquinho mais prazível, né? Até um calor meio... Todo o Brasil, né? Tá com... É um inferno. O calor tá pegando, mas... pode contar comigo. Precisando, tamo aí. E... Vamos ver. Tem opções interessantes dessa troca do Jrue Holiday, viu? A gente só tem que ficar mais meia hora aqui conversando, que a gente encontra aqui mais desse lugar. Quebrar a cabeça aqui que a gente acha. Mas brigadão, Ricardo. Muito obrigado a você, ouvinte. Podcast Cara dos Esportes volta na madrugada de domingo para segunda com episódio sobre a rodada da NFL. E na segunda-feira, mais NBA. A gente vai debater sobre todos os assuntos, rescaldos da troca. De repente o Jrue Holiday até lá já foi trocado novamente. Então, até a próxima. Tchau.